Feira, 2 de setembro de 2024. Enfim, chegou setembro. Uma segunda-feira com toda a repercussão do final de semana, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série D, né? A região esteve envolvida, Copa Paulista, Paralimpíada. Então vamos começar com o basquete feminino. O Campinas Basquete venceu o Sorocaba por 97-46 ontem no ginásio do Tênis Clube e se manteve na liderança com 100% de aproveitamento do Campeonato Paulista. A equipe chegou à quarta vitória seguida na competição. Terminou com 51 pontos de vantagem. Casanova foi o destaque do jogo com 18 pontos e 8 assistências. O Campinas volta a jogar sexta-feira que vem contra o Corinthians, hein? Olha que atração aqui no Tênis Clube. Aqui em Campinas, meu caro Antônio Lupe, bom dia! Boa segunda-feira, boa semana, Lupe, um bom setembro pra você. Tudo bem, Carlão? Grande abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. Uma excelente semana a todos. Vamos de Ponte Preta. Opa, então vamos. A Ponte Preta que conseguiu um empate com sabor de vitória contra o Santos na última sexta-feira. Macaca perdia por 2-0, com um homem a menos. E nos acréscimos, Dodô foi quem marcou o gol que foi importante para a Ponte Preta, que voltou da Baixada Santista com 1 ponto na bagagem. Hoje, dia 2 de setembro, data do fechamento da janela. A Ponte ainda busca contratações. O técnico Nelsinho Batista não descartou a chegada de jogador ou jogadores nesse último dia de janela. A partir de amanhã, todos os times vão terminar a Série B com o elenco que estão à disposição. Rapaz, que jogo maluco, né? Nós falávamos em goleada no intervalo, falávamos já de pensar nos 2 jogos em Campinas agora, Chapecoense e Ituano. De repente, uma reviravolta e a Macaca buscou o empate na Vila Famosa. Série D de Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira está eliminada da sequência da competição. O Leão apenas empatou com o Maringá 1-1 ontem fora de casa e não conseguiu acesso. Além do time paranaense, Itabaiana, Retrô e Anápolis vão disputar a Série C do ano que vem. Vamos para São Paulo, toda a repercussão, o lado santista do empate contra a Ponte Preta. O Palmeiras foi em Curitiba e fez bonito diante do Atlético Paranaense. O São Paulo tropeçou no Maracanã e o Corinthians, hein? No domingo de aniversário, 114 anos, deu um baita presente para a fiel torcida. Gabriel Dudziak. O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Em casa, o Alvinegro bateu o Flamengo por 2-1 com gols de Thales Magno e Romero. Ainda assim, o time não conseguiu sair da zona de rebaixamento, já que o Fluminense também ganhou 2-0 contra o São Paulo no Maracanã. O Palmeiras venceu também. Em Curitiba, o Alviverde fez 2-0 no Atlético Paranaense, graças a gols de Maurício e Estevão. E que golaço do Estevão, né? Coisa maravilhosa, canhotinha sensacional e agora que ele brilhe com a camisa da seleção brasileira. Copa Paulista, o Primavera decepcionou a região na competição. O time de Indaiatuba perdeu nos pênaltis para o Comercial por 5-4 após empate em 1-1 no tempo normal. Por outro lado, o 15 de Piracicaba derrotou o Oeste por 2-1 e segue vivo. Nhoquinha encara a Portuguesa nas quartas. Jogão, hein? O Capivariano venceu o São Caetano por 1-0 no ABC e também se classificou. O time de Capivari enfrenta Votuporanguense nas quartas de final. Lupe, o Guarani, hein? Concentrado, pronto para enfrentar o Coritiba, para buscar aí mais uma vitória na Série B, Lupe. Hoje acontece o último treino do Guarani antes da partida contra o Coritiba. Jogo amanhã, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E olha só, torcedor do Bugre, a rodada, ela tem sido muito boa para o Guarani, que precisa fazer o papel de casa no jogo contra o Coxa, que não perde há 3 jogos e também vem embalado para jogar contra o Bugre. Daqui a pouco, o Salustiano fala sobre esse momento ainda conturbado que a equipe vive na Série B e projeta o duelo contra o time paranaense.
O foco é o CRB, com 25 pontos, perdeu em casa na última rodada para o Avaí. E não sei não, hein? Tá dando mostras que parece que quer disputar a Série C do ano que vem. Paris, Paralimpíada. Olha que notícia legal para atleta Alexandre Galgani, nascido em Americana, morador de Sumaré. Conquistou uma medalha inédita para o Brasil nos Jogos Paralímpicos que acontecem na França. Ele foi prata na carabina de ar deitado, 10 metros, SH2 misto. É a primeira medalha brasileira no tiro esportivo da história da participação da delegação. Que show, que boa notícia. Alexandre Galgani. 11h10, Fábio Scheibe. Bom dia, direto do Principado de Itu. Fabião, rodada de Série B, 2 jogos importantes, jogos que interessam ao Guarani. E amanhã, além do jogo do Bugre, também teremos complemento de rodada. Fabião, boa semana, bom dia. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar da 24ª rodada da Série B. Ontem tivemos 2 partidas, dois resultados de 1-1. Amazonas e Ceará lá em Manaus e Goiás e Paysandu também 1-1 em Goiânia. Hoje, 2 jogos que interessam ao Bugre, sim. Tem o Sport contra o Ituano às 7h30 na Arena Pernambuco. O torcedor bugrino tem que ficar de olho, assim como às 9h30 também. O torcedor bugrino vai ficar de olho em Operário e Brusque no Germano Krieger. Amanhã, fechando a rodada, tem o Guarani contra o Curitiba, mas antes disso, o Mirassol tentando pular ainda mais adiante na competição, recebe o América, outro postulante ao G4 pela 24ª rodada da Série B, viu, Carlão? Série B que tem a liderança do Novo Horizontino, que campanha bacana. Parabéns, né, aliás, ao pessoal de Novo Horizonte, que há muito tempo, né, vem pavimentando este caminho de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. E você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 19 9186-9070. O homem das carrapetas, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto, emocionado na última sexta-feira com o empate da Macaca. Ele ficou maluco com o gol do Dodô. E o cara dos streamings, o homem online, é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h12, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h14, segunda-feira. Bom dia, Thaís. As ruas, avenidas, as estradas da nossa região.
Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade encontra a lentidão, próximo ali ao Balão do Castelo. No sentido Guanabara, trânsito fluindo bem. A Avenida Imperatriz Leopoldina agora tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue pela Avenida Brasil reduz a velocidade em sentido centro, próximo ao Balão do Timbó e também na chegada à Avenida Orozimbo Maia. No sentido Vila Nova, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. A Avenida Orozimbo Maia ainda tem excesso de veículos pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, pela pista da esquerda, trânsito livre. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta até a Rua Major Solon. Tem um ponto de obras ali, motorista tem que redobrar a atenção. Carlão. Ok, Thaís, bom dia, boa semana. Precisando revisar seu carro? Aproveita a oportunidade e vem correndo para Promozone na AutoZone. Amortecedores a partir de R$ 99,99 cada. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas 17 minutos, Antônio Lupe e a galera participando, o Bucrino esperançoso, o Ponte Pretano aliviado com o que aconteceu sexta-feira. Olha o Corinthians aí, será que vai escapar do rebaixamento? Verdão forte na luta pelo título brasileiro. São Paulo acho que vai se dedicar a Copas, né? Isso, o Tá São com Paulo jeito. gosta de Copas. Copas. Exatamente. Bom dia. Aqui quem fala é o Rogério, da cidade de Arthur Nogueira. Ele tá fazendo uma reclamação, não é sobre nós, mas o meu amigo Rogério, Arthur Nogueira nos abraça. Eu vou levar essa sua reclamação para o departamento técnico da emissora e eu garanto para você que o problema será solucionado. Boa. Tá bom? Boa. Aliás, Arthur Nogueira, eu lembro quando eu trabalhava com meu pai, a gente fazia entregas de frios e íamos a Arthur Nogueira. Nossa, tinha um suco na beira da estrada, era coisa sensacional. Você pagava lá um valor acessível, sim, tomava, bebia muito suco, que delícia. Oh, coisa boa, hein? Que tempo bom que não volta mais, né? Tempo bom que não volta mais. Ainda bem. Vamos mandar mensagem aqui pro Emerson Dias, né? Que está sintonizado todos os dias. Emerson. E hoje ele manda a participação, empate heróico da Macaca contra o Peixe com um jogador a menos. É isso mesmo, Emerson. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse empate / vitória da equipe de Campinas. Bom dia, este empate da Ponte Preta teve gosto de vitória. Por pouco não aconteceu uma virada. O jogo foi bem diferente do palpite abobado que um apresentador fez na tarde de sexta-feira. O Alexandre, lá do Jardim Nova Europa. Alexandre tá esperto, Ele tá esperto. Mas Alexandre, não tinha... Aí é palpite, né? O Santos e Ponte. O Santos vinha mal, a Ponte fora de casa não vai bem. Eu apostei no Santos. Aliás, acho que ele nem ouviu
No intervalo eu já dizia em entregar o jogo, né? Porque estava 2-0, nós falávamos em evitar goleada. E de repente deu do que deu. É palpite. Quem gosta de futebol gosta de palpitar, Alexandre. Palpitar Tranquilo. é gostoso. É, pô. O palpite, ele faz parte do esporte. Ó, quem mandou mensagem pra gente foi o Walter. Opa, pegou pódio aqui. Parabéns, viu, Walter? Parabéns aí. Terceiro lugar na categoria masculino, ó. Olha aí. Homem veloz, hein? Eu fui bem também. Quem mandou mensagem pra gente pelo YouTube? O Marcelo Craembu. Ué, pegaram o Carlão no Três Irmãos? Tirou, verdade, né? Tirei. O Antônio Lupe fez bullying Deus. comigo, né, cara? Tava na hora, né? Tava na hora. Bom dia, amigos! Após o jogo de ontem, deu pra perceber que o São Paulo abandonou o Campeonato Brasileiro. Quem mandou mensagem pra gente foi o Amarildo Brene, lá em Hortolândia. Já o Aelson, de Cosmópolis. Carlão, você falava em derrota. Sim. E eu que estava apavorado. Eu que o jogo não tinha por sabia que a Ponte... Nossa, que rolo que virou isso aqui. Carlão, você falava em derrota. Sim. A Ponte poderia mudar e mudou o jogo. Sim. O jogo tem que esperar até o placar final. Acredito que foi isso que ele mandou. Eu acho que foi, mas o jogo ele apresentou várias situações, né? Não foi só eu que falei em derrota, nós falávamos aqui, outros parceiros também, na resenha de sábado, muita gente também falando, cara, eu falava em goleada. Cara, o jogo, pelo amor de Deus, né? Ele se apresentou pra Ponte de uma maneira muito ruim, né? E com 1 a menos na Vila Belmiro 2-0, poxa, nem o mais otimista Ponte Pretano esperava ali uma virada, né? O empate da Ponte. E a Ponte foi guerreira, ocupou os espaços, contou também com uma queda do Santos, né? Uma queda vertiginosa no segundo tempo. E a Macaca teve forças, méritos totais para a Ponte, um empate com um peso importante para a sequência da Série B. O Reinaldo Almeida, lá de Arthur Nogueira. Bom dia, galera. Para vocês, Garro é o melhor meia do futebol brasileiro? A opinião do Reinaldo, o cara comeu a bola ontem. Está comendo a bola, né, Lupe? Eu acho que se o Corinthians tivesse um time melhor, um time, né, mais ajustado, o Garro seria até lembrado, né, o cogitado em seleção argentina. Joga muita bola e ainda bem que o Corinthians tem ele, né? Porque se não tivesse, a situação poderia estar pior. O Sidney tá mandando a mensagem aqui. Fora Carilli! Não demitiram ainda? Nossa. Estão esperando o quê? Tá Rapaz, mantido. tá bravo, hein? Tá mantido. E agora, você quer a última pra encerrar? Vai. Você tá preparado? Vai. Você tá preparado mesmo? Vai. Ih, peraí que eu saí da Aqui, achei. Meu nome é Marcelo. A pergunta que eu quero fazer pro Carlão é a seguinte. Vai, vamos lá. Estevão, melhor que Hendrick? Responde aí, Carlão. Podem jogar juntos, características diferentes, né? Eu acho o Hendrick mais forte, o Hendrick é mais artilheiro que o Estevão. Agora o Estevão é mais técnico, né? Mais leve, é um jogador que tem um contra um, talentosíssimo, né? 2 talentos, mas o Estevão é mais habilidoso, né? O tratar com a bola, mas são dois possíveis monstros do futebol brasileiro. 991869070. 11 horas 23 minutos. Vamos para São Paulo então, pra gente aí dissecar o que foi o final de semana de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e o Santos. Gabriel Dudziak. Precisando muito de uma vitória, o Corinthians recebeu o Flamengo. Começou muito bem e abriu o placar logo aos 25 minutos com Thales Magno após jogada de Yuri Alberto. O alvinegro seguiu com boa postura em campo, mas um erro de Martínez resultou em pênalti para o Flamengo. Pedro cobrou e empatou. No segundo tempo, o jogo ficou mais corrido e o Corinthians aproveitou aos 14, com Garro colocando bola açucarada para Romero fazer o 2-1. Depois disso, o alvinegro gastou tempo e aguentou até o apito final. Para o técnico Ramon Dias, o time teve um comportamento tático exemplar. Lo más importante, cuando vos ganás, como tu equipo juega tácticamente, cómo presiona, cómo te ataca, cómo atacamos, y eso fue fundamental para este triunfo. Creo que el equipo jugó muy bien tácticamente. O resultado, no entanto, não tira o Corinthians da zona de rebaixamento, já que o Fluminense venceu o São Paulo. No Maracanã, os tricolores faziam partida equilibrada, até os cariocas encaixarem uma belíssima jogada, que Cauã Elias finalizou para abrir o placar. O São Paulo voltou melhor para o segundo tempo, teve chances para o empate, mas desperdiçou, e na reta final, viu Keno fazer o 2-0 para o Fluminense. Na visão do técnico Luiz Ubeldia, tem faltado contundência ao tricolor. Creo que el equipo
ha hecho buenos partidos, pero sin duda que están siendo más contundentes los rivales que nosotros. Entonces hay que tener calma, yo creo que eso en algún momento lo podemos recuperar porque tenemos jugadores con gol. Já o Palmeiras venceu. Em Curitiba, o Alviverde começou com tudo contra o Atlético Paranaense e fez 1-0 logo aos 8 minutos com Maurício. Os palmeirenses administraram bem o jogo na primeira etapa e ampliaram no início do segundo tempo com Estevão. O Atlético reagiu, mas parou em o Everton quando teve chances. É a terceira vitória seguida do Palmeiras no Brasileiro e o técnico Abel Ferreira entende que o time está outra vez encontrando soluções importantes nas partidas. Uma equipa nunca está acabada. Há sempre momentos de forma de jogadores, há sempre momentos de dinâmicas da equipa que os nossos adversários começam a detectar e nós temos que estar constantemente a jogar aqui ao jogo entre o gato e o rato. Mas sim, é verdade, os jogadores não estão sempre a top, por isso é que temos 26 e 27 jogadores. O Santos tem mais uma semana livre para treinos antes de voltar a campo. No próximo sábado, o Peixe enfrentará o Brusque, em Santa Catarina. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11 horas 25 minutos, Gabriel Dudziak e Fábio Scheib, vamos pela ordem. O Corinthians entrou em campo às 4 da tarde contra o Flamengo. O Corinthians que deu a vida e conseguiu um resultado importante, não suficiente para tirar do Z4, mas que dá muita confiança aí para a sequência da Série A. Fabião. Uma vitória gigante do Corinthians no dia do aniversário de 114 anos, um presente para a fiel torcida. O Corinthians fez um bom jogo ontem, não deixou o Flamengo criar muito. Teve oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo, abriu o placar, mas logo na sequência tomou um empate. Mas no segundo tempo, com o apoio da torcida também, foi o dono do jogo, marcando o segundo gol uma boa entrada do Romero, né, que tinha acabado de entrar, primeiro toque na bola, acabou marcando o gol. O artilheiro da Arena marcando presença mais uma vez, uma vitória importante. Apesar de não ter saído da zona de rebaixamento nessa rodada, ganha muita moral e muita confiança para o restante da competição. Agora, quem está confiante é o Palmeiras, hein? Surge forte na briga pelo título, venceu o Atlético com muita autoridade. Não pela vitória, Fábio Scheib, que a gente pode considerar como normal, mas a postura do Palmeiras, né? Parece que não passou um minuto de sufoco sequer. Não passou, e o placar de 2-0 poderia ter sido até mais elástico. É impressionante como o Abel Ferreira consegue reinventar os jogadores, né? Após 2 eliminações recentes, os jogadores entenderam o processo, entenderam o objetivo do Abel Ferreira, que é conquistar esse brasileiro, e ontem fez um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo. O goleiro do Atlético Paranaense, que era o reserva, o Mikael, pegou muito, um ótimo goleiro também. Mas o Palmeiras jogando de uma forma diferente. Sem o Veiga ontem, né, que foi deixado no banco de reservas, mais uma vez apareceu o Maurício e o Felipe Anderson. Parece que eles estão se entrosando ali. Pode dar bons frutos para o Palmeiras, esses dois. E a torcida palmeirense na expectativa de um bom final de temporada aí, rumo ao título, caso o Palmeiras consiga realmente. O Lupe, o ouvinte falou aí, eu concordo com ele. O São Paulo acho que é Copa, né? Copa, esquece. Esquece, brasileiro. O São Paulo vai fazer um campeonato brasileiro para tentar beliscar algo já pensando no ano que vem. Caso dê algum problema na disputa pelo título da Copa do Brasil ou da Libertadores. Porque vai que acontece aí um pequeno deslize no caminhar dessas duas competições. O São Paulo, já que deixa o Campeonato Brasileiro de lado, não pode também ficar sem a vaga pro ano que vem, caso tenha algum problema. Se for campeão da Libertadores, garante vaga. Se for campeão da Copa do Brasil, garante vaga. Então fica ali beliscando 4ª, 5ª, 6ª posição, já pelo menos aí garante uma competição continental, né? Uma Libertadores, no caso, que seria o melhor pro São Paulo. Caso dê algum tipo de problema na caminhada aí da Copa do Brasil e da Libertadores. Hoje, eu coloco o São Paulo como favorito mais na Copa do Brasil do que na Libertadores. O São Paulo tem muita identificação, sabe usar o Morumbi principalmente, né? Apesar da derrota para o Atlético, mas Morumbi sabe usar muito bem o Morumbi hostil, ensurdecedor. O mais popular. O mais popular que faz o tricolor paulista. Vamos lá, Fabião. Não, apesar da derrota do São Paulo, o São Paulo foi bem ontem na partida. Tem uma equipe meio mista, né? Mesclada, mas foi bem, dominou a partida, mas não conseguiu concluir em gol as chances criadas. E eu acho que o São Paulo ontem foi prejudicado no primeiro gol. Você não achou falta no Caleri, não? Teve até uma discussão que o Caleri, no meio ali, foi uma falta, começou a jogada, depois no contra-ataque, o Fluminense acabou marcando o gol. Achei que era para ter sido falta, o juiz não deu, não foi pro VAR também.
o São Paulo acabou sofrendo o primeiro gol. Eu posso fazer até Bora. aproveitando assim esse gancho do glorioso e alvissareiro Fábio Scheibe, Sim. os árbitros eu acho que eles estão, não sei se foi Evitando. passado alguma recomendação de algo interpretativo, nem mexer, nem entra pro VAR, Porque tá feia a porque coisa. esse lance do São Paulo foi interpretativo, na minha opinião não foi nada, e a gente vai chegar lá, mas no jogo da Ponte contra o Santos, no primeiro gol do Santos, a Ponte pediu uma falta sim. no meio campo. E assim, eu vi o lance depois, e assim, é muito do árbitro. Sim. Na minha opinião, esse contato é faltoso. Eu também achei que não aconteceu. Sabe esses choquinhos que acontecem em Sim. disputa de bola? Os árbitros estão deixando correr e o VAR tá falando assim, ó, responsabilidade porque a é sua. confusão Agora, se é uma falta gigante. muito clara, aí o árbitro de vídeo Eu precisa acho que interferir. a do Gelli poderia ter dado, né? Mas como tem essa coisa interpretativa, já vamos pro repórter CBN? Já? Ah, tá. Então na volta, Fábio Scheibe, vai pensando aí. Santos Futebol Clube, mas a visão santista do empate contra a Ponte Preta. Ok, Fabião? 11h30 é o repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de setembro de 2024. A estimativa da inflação brasileira para este ano subiu pela 7ª vez consecutiva. A projeção do IPCA avançou 0,01 ponto percentual e atingiu 4,26%. Para 2025, a expectativa caiu de 3,93% para 3,92%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O Brasil registrou 68 mil focos de incêndio em agosto. O resultado foi o pior para o mês desde 2010 e representa uma alta de 145% em relação a agosto do ano passado. A Amazônia foi o bioma com maior quantidade de focos, registrando 38 mil. Mato Grosso foi o estado com mais queimadas, seguido de Pará e Amazonas. As 3 unidades da federação representaram mais da metade dos incêndios no país no mês passado. Os dados são do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Polícia Federal concluiu as investigações sobre o assalto a um carro forte no aeroporto Hugo Cantergiani, na cidade gaúcha de Caxias do Sul. Segundo a corporação, o crime envolveu 19 pessoas com a participação de membros de um grupo criminoso de São Paulo. Ao todo, 17 dos envolvidos foram indiciados. Outros 2 suspeitos e um policial foram mortos durante o assalto que aconteceu em junho. Pelo menos 11 pessoas morreram após um ataque aéreo de Israel a uma escola que abrigava deslocados pelo conflito em Gaza. A informação foi dada ao jornal britânico The Guardian por profissionais de saúde locais. Um dos médicos afirmou que um bombardeio tinha como alvo uma sala usada pela polícia. O exército israelense alega, no entanto, que o objetivo era atingir terroristas do Hamas que atuavam em um centro de controle. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h33. Vamos falar um pouquinho desse Santos, Vamos que tá lá. dando muito trabalho, né? Isso. Tá dando muito trabalho nesta Série B. E aí a gente já emenda com a Ponte Então vamos lá. pra gente falar deste 2x2. Do lado da Macaca, um 2x2 maravilhoso, né? Foi realmente um resultado importante de luta, de entrega, né? E que a Ponte se superou pra empatar com o Santos. Agora, gente, o Santos, Fábio Scheibe, tanto é que o Juliano foi pra entrevista coletiva e o Juliano falou assim, foi constrangedor o que aconteceu hoje, né, no caso sexta-feira, na Vila Belmiro. Antes do Fabiano. Scheibe, só vamos contextualizar o que aconteceu. Sim. O Santos jogava em casa, com o Poxa. apoio da torcida.
Abriu 2-0, a Ponte jogando mal. A Ponte tem um jogador expulso, o Elvis, Sim, por reclamação. cara. Aliás, a súmula, o professor lá, como é que chama o professor? Sávio Pereira Sampaio. Terrível. Se complicou todo nas palavras. Não deve ser um bom aluno na redação, mas isso aí fica para um segundo plano. E aí, no segundo tempo, a Ponte, com 1 a menos, com o Gé brigando lá na Nossa, frente, jogou muito, hein? empatou o jogo nos acréscimos e o Santos não conseguiu vencer a Ponte com um jogador a mais em campo. Cara, eu acompanhei a entrevista coletiva depois, só a presença do Juliano e a fala do Juliano foi fala muito forte. O Carille não foi? Foi o Carille, só que aí o Juliano pediu a palavra, ele como capitão. Ah, tá. E falando que a responsabilidade é toda do grupo. O Santos fazia uma partida de 2-0 muito tranquila, encaminhava um resultado elástico até contra a Ponte Preta e de repente a Macaca criou forças e trouxe um empate valioso lá da Vila. Fábio Chaib, e Carille mantido, cara. O Santos vai lá pra Brusque, o jogo na Arena Joinville na próxima rodada, mas que momento vive o Alvinegro Peixeiro? Apesar da segunda colocação da vice-liderança no Brasileirão, o Santos não vence há 4 partidas, fato que deixa a torcida muito brava com o Carille, realmente, pedindo até a saída do treinador. Mas, como você disse na entrevista coletiva, o Juliano também conversou bastante, falou mais, já, ao contrário do Carille, que foi sucinto, poucas palavras, falou o básico ali na entrevista, perguntas muito rápidas ali para ele, ele acabou respondendo da mesma forma, sem fazer uma explanação melhor sobre o resultado. O jogo estava na mão do Santos realmente, era tudo para voltar a vencer na Vila Belmiro, que não vence já há um bom tempo, e voltar a encaminhar a liderança da competição. Mas o Santos tem que se preocupar realmente, creio que vai subir mesmo, porque os resultados também ajudaram nessa rodada, apesar do Avaí ter encostado um pouco mais. O Santos tem que se preocupar sim, o Carille para mim está com os dias contados. Caso não vença o Brusque lá em Joinville, pode ser uma saída aí um pouco antecipada do treinador, né? Eu tava ouvindo no sábado, né, os companheiros lá que cobrem o dia a dia do Santos. Aliás, um grande abraço pro Felipe Camargo, né, que é o do De Olho no Peixe. Esses canais do Santos no YouTube são... E quando ele não tem o espaço lá na emissora a qual eles trabalham, eles rede social, né, direto. E aí a informação é que a alta cúpula santista se reuniu no sábado e eles entenderam que não tem ninguém no momento para substituir o Carille. E que há uma cobrança mais forte do elenco em relação a desempenho. Só que isso foi no sábado. Aí no domingo, acho que era de manhã ou à tarde, não me lembro o horário, mais uma live. O nome de Cuca já começava a rondar a Vila Belmiro. Mas eu repito, cara, ele ainda não foi demitido, tá? Sim. Então, são as informações de bastidores lá da Vila Belmiro sobre essa situação do Peixe. Lembrando que o Peixe já passou por um momento de turbulência no primeiro turno e não foi com essa sequência, foi com outros adversários que estão por vir. Então, assim, o Peixe ele precisa abrir o olho. Contra a Ponte foi assustador, assim, a maneira como o time caiu. Cara, o Carille, eu utilizei esse comentário no fim do jogo e o Carille também teve essa análise, né? Eu acho que o Santos entrou numa zona de conforto e até pelo desenrolar da partida ele achou que já estava ganho, né? E o Carille frisou muito no vestiário que não podia deixar a Ponte fazer a transição, não podia deixar a Ponte gostar do jogo porque ela poderia renascer no jogo. E foi o que aconteceu, e o Santos voltou de uma maneira completamente estranha, né, pro jogo. E olha, eu esse ano na Série B eu tenho acompanhado o Santos, né? Acompanhei nos 2 jogos contra o Guarani e Ponte, né? No primeiro turno. Contra a Ponte foi bem aqui no primeiro turno, era o início da Série B. Depois eu acompanhei contra o Sport, contra o Guarani e contra a Ponte. Cara, esses 3 jogos no segundo turno ou nestas últimas semanas, terríveis. Contra o Sport, muito mal na Vila Belmiro. Contra o Guarani, péssimo. E contra a Ponte, o segundo tempo, assim, para ser esquecido ou para ser lembrado de como não jogar. Então realmente vive um momento muito difícil o Santos, apesar de ser o vice-líder, apesar de ainda achar um dos candidatos ao acesso e até ao título, mas passa por um momento de muita turbulência a equipe de Vila Belmiro. 11h38. Lupe, dá uma moral pra rapaziada, aí a gente tem um intervalinho, né, Valmir? Tem um intervalo aí pra gente
falar um pouquinho da Ponte, o lado Ponte Pretano, o lado vitorioso, entre aspas, desse empate lá na Vila Belmiro e depois a preparação do Guarani para enfrentar o Coritiba. O Amarildo, ele manda uma outra participação aqui falando que o Abel Ferreira deu indícios de estar cansado de ficar no Brasil. Ele disse que seu ciclo acaba em 2025. Não ouvi a entrevista do Abel. Também não sei se o Fábio Chebe ouviu, se quiser falar alguma coisa. Ouviu, ele disse que vai cumprir o contrato até o final de 2025, depois disso não sabe, apesar da Leila querer, se for reeleita, estender o contrato até o final do mandato dela, né, da reeleição até o final de 2027, mas ele disse que cumpre até o final de 2025. Oi, bom dia, muito bom trabalho desta equipe de pessoas, parabéns a todos os profissionais, final do telefone 1382, obrigado pela mensagem, bom dia. Se não foi falta no Caleri, por que o Thiago Silva põe a mão na bola para reiniciar o jogo e o juiz finge que não vê? Eu confesso que eu não vi esse lance do Thiago Silva em relação a colocar a mão na bola. A mensagem do nosso ouvinte, o Rovilson. Obrigado, Rovilson, pela participação sempre ligado aqui no CBN Esportes. O apresentador em questão se chama Eliel, tá? No recado não foi pra você, foi pro Eliel. O Alexandre do Nova Europa há muito tempo já não vem aí de... Eu achei que o Alexandre tinha mudado. Mas eu disse no intervalo que era jogo pra Ponte evitar a goleada e não perder jogadores para os 2 jogos em Campinas. De repente, rapaz do céu, segundo tempo mudou tudo. Um grande abraço pro Renato Alves, ele é sempre bem-humorado. Eu não vou fazer essa pergunta pro glorioso Chaib. Mas ontem o Unimed Campinas Basquete venceu o Sorocaba 51 pontos de diferença, 97-46. Mais uma vez destaque pra Casa Nova, que marcou aí 18 pontos. Derivaldo Souza, olha só o Derivaldo, hein? Tava lá ontem. E aí, olha que legal, Quinto lugar na colocação ontem. Excelente semana, forte abraço a todos. Parabéns, Derivaldo, o nosso atleta. Mensagem de áudio, quem mandou pra gente aqui foi o João Miguel. João, vou tentar ouvir pra gente colocar aqui, tá bom? Mensagem de áudio agora é um pouquinho mais curto, o CBN Esportes. Não sei se vai lograr êxito. Bom dia, rapaziada da CBN. Euclides, do Planalto Campinas. Euclides, do Planalto Campinas. Pra mim, meu Santos ia ser o campeão. Mas já tô preocupado com a subida pra Série A. A coisa tá feia, o pessoal já tá com medo do Santos nem subir pra Série A. Bom dia, amigos. Lupe, estou longe de ser advogado do Carlão, mas os ouvintes precisam ouvir mais o chavão de vocês. Futebol é momento. Se você acertasse todos os palpites, não era jornalista e sim apostador. Por mais que eu seja torcedor da Macaca, a leitura cética antes do jogo era exatamente a sua. Uma curiosidade, sobre os sucos nas estradas, vocês eram atendidos por atenciosas atendentes com um carrinho em forma de laranja. Só os entendedores entenderão. Abraços a todos. Quem mandou a mensagem foi o Eli. Não lembro. Era essas barraquinhas tradicionais de beira de estrada. Nossa, mas tinha uma promoção de suco, era coisa boa, né? Que coisa. Só pra gente encerrar esse giro de participações, o nosso Cris Salvione. Bom dia, Lupe, Carlão, Fábio, tamo junto e Xeronal. Acabou o mês do cachorro louco, já começou a mudar os ares lá no nosso Corinthians, Carlão. É o Cristiano Salvione lá em Sumaré também mandando a sua mensagem. 991869070. Mandou, vai pro ar. Boa, Antônio Lupe, que vitória do Corinthians. Realmente foi uma vitória retumbante para aliviar a alma aí do torcedor. Parabéns, Corinthians. Parabéns, Timão. O time do povo, anos. O mais popular. 11h42. Nós vamos para um rápido intervalo. O mais popular é o São Paulo. É o São Paulo, hoje é o São Paulo, né? E na volta, tudo sobre esse empate da Macaca e também a preparação do Bugrão. Jogo contra o Coritiba que tem história, hein? Em 91, o Guarani subiu para a Série A do Brasileiro, derrotando o Coritiba. Que segunda-feira maravilhosa foi aquela em que Pereira foi o herói do jogo. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Enfim, saiu a primeira vitória do Vôlei Renata na temporada 24-25. Jogando fora de casa contra o Suzano, Campinas venceu por 3-0. No primeiro jogo, em Campinas, derrota para o SESI e a reabilitação veio fora de casa. O próximo jogo acontece no sábado, dia 7 de setembro, às 6 da noite. Campinas enfrenta o Guarulhos no ginásio do Taquaral. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h47, agora sim, o olhar campineiro, o olhar pontepretano desse empate com muito suor da Macaca lá em Urbano Caldeira. Lupe, sexta-feira. Sexta-feira, a Ponte Preta começou bem mal o jogo, só que depois começou bem mal, colocar a palavra bem e mal na mesma frase. Ah, mas ela foi tão mal que se encaixa. Então ela foi bem mal. Ela licença foi bem poética, mal. Licença poética. Me perdoe. Então, licença poética. É. A Ponte foi bem mal no jogo contra o Santos. Primeiro tempo, perdeu o Elvis, expulso. No segundo tempo, o Santos abriu 2-0. E no segundo tempo, Carlão de Freitas, nesse microfone, falava: a Ponte tem que tomar cuidado para não ser goleada. Só que parece que com 10, a coisa melhorou. Melhorou tanto que a Ponte marcou 2 gols e saiu com o empate da Vila Belmiro. Detalhe, hein? Se tivesse mais alguns minutinhos, não sei não se o a árbitro história... encerrou com o Matheus Regis puxando contra-ataque. Puxando contra-ataque. Se a história não poderia ser diferente para os lados do estádio Moisés Lucarelli. 2-2, a Ponte ela chega ao 5º jogo sem vitória na Série B, mais um ponto que foi comemorado pelo técnico Nelsinho Batista. Empate que a equipe buscou, né? Eu acho que no primeiro tempo nós não fizemos um bom jogo, nós tivemos um planejamento, mas nós executamos 70% desse planejamento e faltou 30% no primeiro tempo, né, que era explorar a velocidade do Gé na frente.
juntamente com o Novaes e com o próprio Iago também. Mas nós não conseguimos fazer isso, o Santos conseguiu fazer uma pressão, segurou o nosso time dentro do nosso campo de defesa e ficou muito difícil da gente fazer o contra-ataque. No intervalo, né, nós conversamos e alertamos eles que nós tínhamos que jogar, o Gé ia ficar numa posição para receber essa bola longa, né? E nós conseguimos, né, tiramos um pouco o time do Santos de cima de nós e conseguimos fazer os gols que foi importantíssimo, né? Foi como para nós, né, na circunstância que estava, é uma vitória. Olha, eu ainda não conversei com o Elvis, eu não sei qual foi o tom da conversa com o árbitro, né? Mas tudo isso foi prevenido porque nós recebemos um novo regulamento, né, da arbitragem. Então a gente vai procurar conversar com o atleta e ver o que aconteceu, né? Porque às vezes também não é só o problema do atleta, às vezes é o árbitro também que extrapola, né? Então a gente vai conversar. Nós tivemos 2 momentos assim, né? No primeiro tempo e no segundo tempo também, né? Ele ficou na linha do passe da bola, né? E acabou prejudicando a nossa saída, né? E principalmente a do primeiro tempo era um ponto onde o Elvis já estava pronto para finalizar, né? E daquela distância ali era uma bola muito perigosa para o goleiro, né? Mas eu acho que o que importa nisso tudo, né, é a reação do grupo dentro do jogo, né? Acreditou que poderia virar, fez a marcação como nós tínhamos combinado, com um homem a menos ainda, e conseguimos resultado importante. Hoje teve algumas mudanças também na equipe. O Nelsinho, ele não quis entrar muito nessa questão da arbitragem, né? Mas esse lance que ele cita que o Elvis tinha condição de chute, o árbitro entrou na frente, que aconteceu no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, era uma região ali onde o Elvis ele poderia fazer algo, ou finalizar, ou um cruzamento para os atacantes da Ponte, porque ele tinha muito espaço. Na súmula, o árbitro afirma que, na expulsão do Elvis, que aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Expulso por, após ser advertido com cartão amarelo, protestar das decisões de arbitragem e ato contínuo após a primeira advertência. Ele batia na braçadeira de capitão com sua mão e dedo em riste. Proferiu as seguintes palavras em alto tom de voz. Eu posso falar contigo, Pi. Eu sou o capitão. Diante disso, apresentei o segundo cartão amarelo e a expulsão do Elvis. A Ponte volta a jogar na segunda-feira, uma semana de preparação até o próximo compromisso da Macaca contra a Chapecoense, 9h30 da noite no Majestoso. Nossa, que arbitragem terrível. Que arbitragem terrível. Árbitro péssimo, o Sávio, uma arrogância, Nossa, terrível. Eu não gostei, acho que invertendo faltas, comprometendo em algumas jogadas nessa do Elvis. O Elvis tinha uma condição legal de finalização. No segundo tempo também ele impede o Iago Dias, né, de evoluir numa jogada, mal posicionado, exagerou, no meu modo de entender, na expulsão do Elvis. Eu acho que o árbitro, quando ele é bom, sempre pega o Daronco, né, o Flávio Rodrigues de Souza, muito bom árbitro, o nosso Klaus aqui. Eles levam a partida, hora ou outra eles erram também, mas, sabe, dialogando, conversando, e o árbitro, o Sávio, muito, muito mal. E a Ponte teve muita luta, muita entrega, eu acho que os jogadores entenderam o que o Nelsinho disse no intervalo, e as coisas deram certo, principalmente pro Gé, que fez uma partida gigantesca. Eu acho que se o Santos tinha interesse no Gé antes dessa temporada, né, ou em meio à temporada, eu acho que agora é certeza que o Santos deve vir para cima para levar o Gé, porque que partida de gente grande fez o camisa 9 Ponte Preta. O Rafael de Indaiatuba fala: bom dia, galera do CBN Esportes, esse empate deu uma sobrevida para o Nelsinho na Ponte, um grande abraço. Não, acho que não. Eu também acho que não. O Nelsinho tem muita tranquilidade. Ô, Carlão. Toca aí, Fabião. Vale lembrar também, fazer um ponto de aplausos também para o Pedro Rocha, né? O goleiro fez uma defesaça quando estava 2-1 na saída. O Guilherme, acho que saiu na frente. O Hudson foi bem na também, cara né? com ele.
ficou por cima, ele abriu os braços ali, fez uma defesaça, não poderia ter feito 3-1 ali, ia ser complicado. O Hudson foi bem. O Hudson também, uma surpresa Participou agradável. dos 2 gols. E agora a Ponte, gente, tem 2 jogos em casa em que ela tem a obrigação de somar os 6 pontos e encaminhar a permanência dela nesta Série B do Campeonato Paulista, porque se ela Série B do Campeonato Brasileiro, porque se ela vencer, ela vai a 32, depois tem o Ituano em vencendo 35, né? Ficando ali a 3, 4 jogos aí, ou 3, 4 vitórias de garantir permanência na Série B. 11h54, amanhã é Guarani, Antônio Lupe, contra o Forte Coritiba, que vem de 3 vitórias consecutivas, Lupe. Encontrei o Rogério, que trabalha aqui, Rogerão, torcedor do Guarani, ele bugrinaço. diz assim, ó, final de semana perfeito pra gente. Falei, por quê, Rogério? Falou, não teve jogo. Então foi um final de semana tranquilo, mas isso vai acabar amanhã, porque o Guarani entra em campo para enfrentar o Coritiba, jogo às 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Matheus Salustiano, zagueiro, né, que foi contratado nessa janela de transferência, ele falou sobre o momento conturbado que o Guarani vive, mesmo tendo um bom desempenho no retorno da competição, e também projetou o duelo contra o Coxa. A nossa situação é extremamente delicada, né? Nós somos o último colocado, apesar de a gente estar desenvolvendo, estar crescendo dentro da competição, ganhando jogos. Nossa situação é extremamente delicada. A gente sabe que cada jogo para nós é uma final, né? Um jogo que a gente vacilar, a gente ficou sem jogar, os nossos adversários foram e ganharam, né? Então, se a gente ficar esquentando a cabeça com isso, a gente não vai conseguir render dentro de campo, né? A gente tem que gastar energia com o nosso rendimento, né? Então, é isso que ele vem prezando. Nós estamos encarando todos os jogos como finais. Cada jogo, o seu jogo. Cada jogo ele vai se desenhar de uma forma e a gente tem um padrão de jogo. A gente não pode mudar o nosso padrão de jogo sendo dentro ou fora de casa. E a gente vem mostrando isso já, que a gente tem um padrão de jogo e a gente não vai abrir mão. Que a gente vai buscar as vitórias dentro, fora de casa, porque só a vitória vai tirar a gente dessa situação. A equipe, eu venho acompanhando os últimos 2 jogos, né? Eles vêm de 3 vitórias seguidas, vêm crescendo dentro da competição, estão embalados, tem uma equipe forte, um investimento alto ali também. Eles têm jogadores extremamente perigosos no ataque, tem um sistema defensivo experiente, consolidado ali. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que continuar com a nossa humildade, se impor dentro de casa, que isso é essencial. Pra gente se impor para poder ganhar os jogos. Não tem segredo, né? A gente tem que dar o máximo para a gente poder sair o quanto antes dessa situação delicada que a gente está nesse momento. Esse o Salustiano, Matheus Salustiano, zagueiro que deve ser confirmado ao lado do Douglas Bacelar no sistema defensivo para encarar o Coxa. Última atividade do Guarani acontece hoje à tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa e amanhã a partida, claro, terá a transmissão da CBN Campinas. Importante destacar que hoje encerra a janela de transferência. O Guarani, ele tem contratações que serão apresentadas hoje à tarde, né? Os jogadores que vieram do Tombense, eu só tô com a memória meio ruim aqui, mas eu vou pegar aqui o nome deles. Peguei já. O volante Pierre e o lateral Emerson. Eles serão apresentados hoje e acredito que serão as últimas contratações, até porque o que mais o Guarani fez nessa janela foi contratações e dispensas também de alguns atletas. Jogo importante, jogo em que o Guarani tem que confirmar. Por outro lado, vem um Coritiba forte, sob o comando do Jorginho. Mas eu vejo um Guarani com boas possibilidades. Joga no Brinco de Ouro, creio que a torcida irá comparecer, apesar do horário. Mas o Guarani tem aí uma chance de realmente confirmar que se recuperou dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. No gargalo estamos, 11h57. A gente volta às 4h com o Arena para repercutir ainda mais o que foi o fim de semana esportivo. Até lá. Repórter CBN.